Na semana que passou, Lula e membros da sua equipe foram, uma vez mais, inocentados pela própria Justiça Federal da falsa acusação de favorecimento a empresas automobilísticas. Ao todo, são 15 processos judiciais que consideram Lula inocente. Esses processos são o resultado da Operação Lava Jato, montada pela ingerência dos Estados Unidos sobre o Judiciário e a Polícia Federal Brasileira durante a administração Obama-Biden e que resultou na derrubada do governo Dilma Rousseff e na prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, impedindo-o de concorrer às eleições presidenciais em 2018. Sob a falsa bandeira do combate à corrupção, está o interesse dos Estados Unidos em demolir grandes empresas brasileiras, seja ela a estatal Petrobras ou grandes empresas que realizaram obras de infraestrutura para a integração latino-americana, mas também na África e para o programa nuclear brasileiro. Inocentado Lula, criam-se as condições para a recuperação da verdadeira democracia e também para o curso de integração latino-americana. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma satisfação saudá-los fraternamente hoje para comentar uma situação muito interessante, muito importante no Brasil, que é a absolvição do presidente Lula e também do ex-ministro da Secretaria-Geral da Previdência, Gilberto Carvalho, de acusações infundadas que não tinham por que continuar. A Justiça reconheceu que não havia nenhuma acusação comprovável e desfez a acusação. O processo foi, portanto, desfeito. Mas nosso convidado para falar sobre isso e o que significou, o que tem significado todas as acusações que foram feitas contra dirigentes do PT, contra o presidente Lula, quem vai nos contar é exatamente nosso convidado, Gilberto Carvalho, que é ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, no governo Lula, e foi também chefe de gabinete do presidente Lula. Gilberto Carvalho, é um grande prazer tê-lo aqui em Telesur. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, Beto, a você, aos nossos queridos telespectadores. Eu que digo que é uma honra para mim poder participar desse programa, desta televisão que tem tido um papel essencial no processo da informação, da conscientização na Venezuela e em toda a América Latina. De fato, é uma grande honra, eu que agradeço muito essa oportunidade, estou inteiramente à sua disposição e dos telespectadores. Prezado Gilberto, nós acompanhamos as acusações e conhecíamos já a sua história como a do presidente Lula. Você que veio lá dos bairros operários e depois entrou no Palácio Presidencial pelo voto popular junto com o presidente Lula. E nós queríamos saber de você a sua versão sobre essa absolvição, porque a Justiça reconheceu, uma vez mais, a sua inocência e a inocência do presidente Lula. Mas qual é a sua versão de tudo isso? Olha, Beto, a gente precisa saudar, inclusive, dois eventos que ocorreram muito proximamente, né? Anteontem sai a sentença do juiz absolvendo o presidente Lula e a mim desse processo da chamada Operação Zelotes, e hoje o Supremo Tribunal Federal conclui a votação que determina a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, portanto, tirando do presidente Lula toda a condenação, anulando a condenação que havia contra o presidente Lula. Eu acho que são dois fatos que convergem numa mesma perspectiva, ou seja, a justiça brasileira, depois de um período de inverno, depois de um período muito triste, em que ela, sem dúvida nenhuma, assim como a farda tinha servido ao golpe militar, agora a toga serviu ao golpe cívico-militar, na verdade, contra a presidenta Dilma,
e a justiça foi, infelizmente, muito atuante nesse processo todo, agora finalmente começa a haver, graças a uma mobilização fundamental da sociedade civil, graças à resistência e à teimosia do presidente Lula em o tempo todo brigar, preferir não ir para uma embaixada, ir para Curitiba, enfrentar aquela duríssima prisão de 580 dias. Graças a essa luta, a gente acabou fazendo com que a justiça finalmente começasse a se realizar. No caso desta condenação, Beto, era uma coisa absolutamente absurda. Lá atrás, já o presidente Fernando Henrique, querendo, de maneira correta, descentralizar a produção industrial no Brasil, estimulou montadoras de automóveis a se localizarem em estados do centro-oeste e do nordeste brasileiro, dando estímulos fiscais, isentando, portanto, de impostos, para que essas empresas se dirigissem a essas regiões. Quando o presidente Lula assume o governo em 2003, essas MPs, essas medidas provisórias, essas leis estavam vencendo, porque elas são feitas por determinado período. Uhum. Não é uma isenção para a vida toda. Sim. E aí se tratava de reeditar essas medidas para poder manter esses empregos. E você sabe o quanto foi dinâmica no presidente Lula, no governo do presidente Lula, a política de estímulo ao emprego. Então, foi mais do que natural que ele fizesse uma reedição das medidas provisórias dessas leis e ainda ampliasse ainda mais para estimular, né? Foi graças a essas leis que a Mitsubishi se instalou aqui em Anápolis, que a Hyundai se instalou em Catalão ou vice-versa, que a Fiat, depois, na linha dos Jeeps da Willys, foi se instalar lá em Goiânia, ao lado de Recife. Foi por conta dessas, e que a Ford continua na Bahia, enfim. Então, só trouxe benefícios para o nosso povo. Então, não havia nenhuma outra razão que não fosse de ordem político-econômica a edição dessas medidas provisórias. Uhum. Mas, Beto, como qualquer lei que vai ao Congresso passa pela aprovação de deputados e houve lá um debate, e houve lá uma série de injunções, que depois eu posso explicar melhor, acabaram criando, né, alguns lobistas criando uma série de ações indevidas, e no meio desse processo, dessa apuração, acaba se acusando de maneira absolutamente injusta, irresponsável, leviana, o presidente Lula e a mim, de termos pedido e recebido 6 milhões de reais que seriam destinados ao Partido dos Trabalhadores. Sem nenhum fundamento, sem nenhuma prova, sem nenhum indício sério. Isso se arrastou, Beto, por 6 anos. Essa acusação que foi para toda a imprensa, que nos submeteu a um processo de vexame público o tempo todo. E só agora, depois de 6 anos, a gente vê a justiça se restabelecer. Então, é motivo, evidentemente, de alívio, de alegria, mas também de indignação. Agora, essa maneira de atuar da justiça nos últimos anos, muito sintonizada com a ideia da desestabilização, de favorecimento até de interesses externos, né, que foi o caso da Operação Lava Jato, onde a justiça brasileira, ou parte dela, foi aparelhada para, digamos, danificar o setor produtivo brasileiro, engenharia nacional. Isso aí é um elemento que está se formando de maneira tal que é muito perigoso e exige das forças democráticas algum tipo de prevenção para que não volte a ocorrer. São vários processos em que o presidente Lula tem sido já absolvido, muitos, todos praticamente, né, estão sendo anulados, mas indica um grau de preocupação, porque a justiça depende muito dos ventos, né, para atuar de maneira persecutória. Como é que você enxerga essa questão? Olha, Beto, o que você fala é muito importante, porque a pergunta que fica é o seguinte:
quem que vai reparar os 580 dias de prisão do presidente? Mais grave ainda que isso, quem vai reparar esse equívoco histórico que impediu a candidatura do presidente Lula e colocou o Brasil nessa tragédia, dessa máquina de morte em que se transformou esse governo? A responsabilidade por essa tragédia repousa sobre os ombros, de fato, de juízes como o juiz Sérgio Moro e da escola que ele formou na Lava Jato, mas que também se expandiu por diversas instâncias de juízo no Brasil, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, onde atacar o PT, onde denunciar sem base nenhuma a esquerda brasileira, e com foco, naturalmente, no caso do presidente Lula, por conta do risco que eles representavam em termos de voltar a ser presidente da República, tem que ser responsabilizado. Você tem toda a razão. Nós não podemos permitir que esse comportamento volte ou que continue. É mais do que sabido que o juiz Sérgio Moro, que hoje está lá em Washington, e felizmente a cada vez mais sofrendo as consequências da sua trágica atuação, foi instruído, foi guiado por interesses internacionais. A destruição dos empregos, a destruição das empresas. Quem é que vai reparar tudo isso? Ao invés de prender e punir os culpados e manter as empresas vivas, fizeram o contrário. Os proprietários estão todos hoje, sem exceção, liberados, vivendo com as suas fortunas, depois de delações premiadas, em que acusaram o político, injustamente muitas vezes, em delações forçadas, como foi o caso do presidente Lula. Então, Beto, você tem toda a razão. Esta lição não é uma lição do passado, porque esse risco não está vencido. O uso da justiça pela elite contra os trabalhadores, contra os setores progressistas, é gravíssimo. Porque quando você erra no legislativo ou erra no executivo, você tem ainda quem possa te corrigir, que é a justiça. Mas quando se erra na justiça, aí você não tem mais possibilidade. Por isso que eu atribuo, Beto, muito, né, essa mobilização cidadã que houve e, em grande parte, a teimosia e persistência do presidente Lula em não aceitar e o tempo todo gritar contra essa máquina, e o que nos levou, sem dúvida nenhuma, a essa correção de rota desses episódios. Mas e os demais? E os demais que continuam acontecendo, inclusive nas prisões dos pobres, dos pretos de periferia no Brasil? A justiça continua marcada por esse comportamento. Então, eu estou feliz de estar livre hoje, mas eu tenho que pensar no sofrimento do presidente Lula, que muito mais do que eu pagou com a prisão, mas também com a prisão diária, cotidiana, de pobres trabalhadores que, por pegar 1 quilo de carne no mercado, são vítimas da justiça feita com as próprias mãos pelos empresários, com a morte, com a violência, quando não são torturados nas delegacias de polícia e restam esquecidos aí nesses porões tristes que são as prisões brasileiras. Acho que isso que a gente tem que gritar o tempo todo. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Lula, Gilberto Carvalho, que acaba de ser absolvido, juntamente com o ex-presidente Lula, de acusações infundadas que a justiça brasileira, ela própria, reconheceu que não tinha sentido seguir naquelas acusações. Faremos uma pequena pausa e voltamos já, com Latitude Brasil.
Tudo Brasil recebe hoje o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Lula, Gilberto Carvalho, que acaba recém de ser absolvido, juntamente com o ex-presidente Lula, de acusações completamente descabidas, infundadas. E é sobre esse tema que estamos debatendo hoje, porque a instrumentalização de parte da justiça brasileira para impedir um processo, inclusive de desenvolvimento produtivo e de integração latino-americana, foi um dos alvos da Operação Lava Jato. Gilberto Carvalho, ficou muito notório uma vez quando o próprio, aquele grande empresário que era dono da OAS, dono da OAS, ele mesmo disse que havia sido condenado a 30 e tantos anos de prisão, mas que quando ele, pressionado, disse que a culpa era de Lula e do PT, a pena havia caído para apenas 2 anos. Como é que você comenta esse facciosismo, né, da justiça brasileira e, sobretudo, da Operação Lava Jato? Olha, Beto e queridos telespectadores, telespectadoras, esse depoimento do Léo, que é corroborado também por figuras como os diretores da Odebrecht e de outras empresas, vão todos da mesma perspectiva. Ou seja, a delação só era aceita se acusassem o presidente Lula e alguém do PT. Uhum. Esse mesmo cidadão, o Léo, da UAS, tentou fazer várias delações. Nenhuma delas era aceita. Só quando ele, devido à pressão familiar dos advogados, a pressão moral, acabou concordando em fazer acusações ao presidente Lula, é que ela foi então, a delação dele foi aceita, ele foi liberado posteriormente, devolveu uma parte muito pequena, digamos, de toda a sua riqueza, e o presidente Lula, por consequência, teve nessa delação o principal foco, o principal motivo da sua condenação. Ou seja, aí fica evidente, de maneira materializada, né, esse processo de uma justiça que, na verdade, ela não só é parcial, mas como ela traça um objetivo claro, que é de destruir uma economia, de destruir uma possibilidade, uma alternativa política para o país. É muito importante juntar esses dois focos, porque não se trata apenas de destruir um personagem, mas sim de uma política toda, de uma construção toda, que custou muito sacrifício ao Brasil. A conquista, a construção dessas empresas, a conquista deste mercado por parte dessas empresas foi fruto, Beto, de uma costura de longo prazo. Eu me lembro, estava na presidência da República, o presidente Lula não saía do Brasil sem, junto com a caravana de ministros e pessoas, assessores e tal, ele levasse em conjunto, às vezes, um avião inteiro de empresários brasileiros, fosse para a África, fosse para a China, fosse para a Europa. Por quê? Porque era importante vender o Brasil. Ele dizia, eu sou um mascate do Brasil pelo mundo, porque ele sabia que a internacionalização da nossa economia era essencial para que, além fronteiras, nós tivéssemos condições de disputar mercado e, com isso, trazer condições e empregos para o Brasil. E, ao mesmo tempo, com a visão muito clara dele, Beto, da importância da reconstrução da América Latina. Né? A relação magnífica que ele teve o tempo todo com Chaves, aliás, era muito interessante para nós, era quase folclórico, as ligações telefônicas que ele fazia com o Chaves. Eu tenho muita saudade desse tempo, Beto, já que estamos falando aqui para a Telesur, porque era uma atração para a gente o tipo de conversa que ele tinha com o Chaves, porque eles eram absolutamente amigos íntimos. Então, as brincadeiras que eles faziam, a facilidade com que ele falava, né, a franqueza com que ele discutia os assuntos, nos maravilhava. Ele adorava o Chaves, adorava Maduro, adora, né, o povo venezuelano. E isso tudo foi construindo, portanto, uma condição para que as nossas empresas, para que a economia brasileira pudesse
começar a ter uma articulação internacional. O Brasil passou a ser um player, passou a ser um ator importante na economia internacional. Nós tivemos um papel fundamental na construção dos BRICS, na construção, sobretudo, do Banco dos BRICS. Uhum. É claro que tudo isso, Beto, aliado à questão do pré-sal e a nossa negativa de entregar o nosso petróleo, e podermos criar um fundo social do petróleo, criarmos condições para que essa riqueza fosse aproveitada pelo povo brasileiro e não pelas petroleiras, como tragicamente está sendo agora, atraiu o ódio e atraiu a cobiça, né, dos imperialistas, e eles usaram esse caminho, digamos, inteligente, lamentavelmente, e com traidores que se prestaram a esse serviço, como o juiz Sérgio Moro e toda a sua caterva, para, com a cumplicidade, não nos esqueçamos, de todo o sistema judiciário, de destruírem, em poucos anos, aquilo que tanto tempo se levou para construir no Brasil. Isso é um crime. Uhum. Eu conheço bem a leitura criteriosa e crítica que você tem sobre o papel dos meios de comunicação, que esteve associado, esse papel, a essa pré-condenação ao PT, ao Lula e aos programas sociais do PT. E, de certa forma, nós já conversamos sobre isso, já vi entrevistas suas analisando que deveríamos ter cuidado muito mais de ter construído uma educação política e, para isso, meios de comunicação próprios, né, que talvez tivessem criado uma barreira democrática para impedir tais golpes. Essa reflexão está cada vez mais viva, né, inclusive de situações que não podemos deixar acontecer outra vez, não seria isso? Muito bem lembrado, Beto. Você sabe que eu, em toda fala, faço disso uma pregação. Eu digo o seguinte: olhem para a Venezuela. Eu não quero canonizar o governo venezuelano e nem achar que não seja eivado de seus limites e erros, como toda instituição humana o é. Agora, a cobiça norte-americana por aquele petróleo, que é o petróleo mais próximo que eles têm da casa deles, e que eles adorariam manipular e entrar e tomar conta do país, do petróleo e do país. Por que eles não entram? Por que a Venezuela resiste? É porque o nosso querido Chávez e tudo aquilo que significou a Revolução Bolivariana soube associar as conquistas materiais à conquista política de conscientização ideológica e cidadã. Ao contrário de nós do Brasil, em que eles, sem dar um tiro, Beto, sem fazer nenhuma violência física, chegaram e levaram tudo. Acabaram de levar agora a Eletrobras. É o nosso futuro estratégico, pelo amor de Deus. Levaram a destruição da Petrobras, o pré-sal, sem que houvesse um único movimento na rua, de verdade, forte, popular. A militância foi para a rua, mas só a militância, não houve massa. Por quê? E aí, te dando razão, Beto, nós que fomos mestres em fazer uma belíssima inclusão econômica, não soubemos fazer uma inclusão cidadã, não soubemos fazer com que cada conquista material fosse, usando até o método do Paulo Freire, que nos ensinou isso, você partir da realidade e fazer uma reflexão. Nós não preparamos a cidadania. E os meios de comunicação, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão, ao lado da educação popular, teriam sido fundamentais para isso. Se nós tivéssemos estimulado, de fato, uma imprensa democrática, jamais uma imprensa chapa branca, governista, jamais uma imprensa partidária, mas se nós tivéssemos estimulado cooperativas de jornalistas, pequenas empresas que se dessem a essa iniciativa, tivessem apoio para a iniciativa de construir uma imprensa independente, autônoma, mas cidadã, que trabalhasse os valores da civilização, os valores da cidadania, o Brasil seria outro, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Esse erro eu faço questão de mencioná-lo sempre, não para fazer autoflagelo, mas porque, como eu tenho, se Deus quiser, a esperança de que nós voltaremos, nós precisaremos corrigir esse erro, Beto. Nós precisaremos construir, sim,
consumidores, é necessário que as pessoas tenham um mínimo digno de consumo, mas cidadãos. Tenham consciência do que significa a conquista do Minha Casa Minha Vida, de uma luz elétrica em casa, de uma universidade para um filho, e vinculem isso a um projeto, e não achem que isso é apenas mérito próprio ou mérito do pastor da igreja e coisas dessa natureza. Então, eu acho que é um caminho importantíssimo para a gente trilhar, né? E transformar o Brasil, de fato, numa pátria de cidadãos conscientes. Esse é um desafio, se a gente quiser, de fato, fazer as mudanças estáveis que nós precisamos fazer. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil. Até semana que vem. Aquele abraço. Tchau.